A paz do Senhor, irmãos. São 9h59. A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando então a nossa escola bíblica dominical online aqui através do Facebook da nossa Igreja Assembleia de Deus do Batã em Realengo, presidida pelo nosso pastor João Batista Neto. Nós já tínhamos esse propósito logo na primeira live que foi feita do nosso culto à noite. Nosso pastor até comentou com a gente de fazer também a escola dominical. Então nós viemos nos preparando melhor para hoje, então, a gente dar início à escola bíblica dominical aqui. Vamos começar agora, vamos até às 11 horas e que Deus possa nos abençoar aí nessa primeira escola bíblica dominical online, assim pela internet. Vamos orar. Grande Deus, queremos te pedir a tua ajuda, o teu auxílio, a tua graça, para que possamos estar aqui ministrando a tua palavra e os teus servos também nas suas perguntas interagindo e que a tua presença seja manifesta através do ensino da tua palavra, Senhor. Fica conosco nesta manhã, em que momento estamos vivendo e atravessando, mas tu é o Deus que nos dá as condições para que possamos permanecer, mesmo assim, na tua palavra, na tua graça e no teu amor. Fica conosco, é o que te suplicamos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, irmãos, vamos começar então a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos hoje na lição já de número 4. Eu sei que alguns irmãos ainda não têm a revista, né? Alguns irmãos ainda não têm a revista, mediante aí essa pandemia que a gente está atravessando. Então, alguns irmãos não tiveram ainda acesso, né, a obter as suas revistas. Pelo menos aqui da nossa Igreja Matriz, você que ainda não possui o seu exemplar da Revista Escola Bíblica Dominical da Betel, esse trimestre a gente está estudando sobre Salmos, né, que vai falar de uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Você pode procurar, então, obter o seu exemplar com o nosso pastor presidente João Batista Neto ou com o presbítero Fernando. Amém? Muito bem. Então, a lição de hoje é a lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Então, vamos começar comentando esta lição, que é a lição de número 4. É claro que já passamos aí 3 lições da Escola Bíblica Dominical, aonde tivemos lições aí, como a primeira, que foi Salmos, um guia devocional para o cristão, onde falou sobre a abertura do livro, o significado de salmo no hebraico, que é terlim, que significa cânticos, né? Salmodiar, cantar, exaltar e celebrar ao Senhor. E a lição de número 2 também, que foi Jesus Cristo e missões nos Salmos. Também já não estávamos tendo a escola bíblica dominical, então tivemos a lição número 2 também, que já passou, né? E tivemos a lição também de número 3, que é o Supremo Bom Pastor, que vai falar aí acerca do Salmo 23, tão conhecido, né? E a lição de hoje, então, é a lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Então, que nós possamos aí, hoje, meditar dessa forma para que possamos comentar esta lição da melhor maneira possível, né? E possamos, então, fazer esse comentário. Bom, buscando conhecer os caminhos do Senhor está baseado no Salmo 25, é uma lição baseada no Salmo de número 25 hoje, onde nós podemos, então, ter aí a possibilidade de meditar nesse Salmo, que é um Salmo, né, muito importante para a nossa vida. Um Salmo muito importante para que a gente possa, então, acompanhar aí os caminhos que são do Senhor. Isso é muito importante para a gente hoje, pelo fato de ter muitas pessoas em que elas estão por tantos caminhos, né? Principalmente a falar em nossos dias, muitas pessoas seguindo tantos caminhos, tantas pessoas criando as suas próprias regras, estipulando a sua própria conduta,
norteando a sua própria trilha e vereda. Mas a Bíblia vai nos falar que buscando conhecer os caminhos do Senhor, esse salmo vai nos mostrar hoje que os melhores caminhos, o melhor caminho é o caminho do Senhor. A melhor vereda é a vereda que o Senhor nos dá. Então que possamos meditar bastante nisso. Bom, o texto de referência é o Salmo 25, há alguns versículos aí, que é o versículo 1, 2, 5, 12, 13, 14 e o 15, mas é claro que é bom você ler o Salmo inteiro, apenas 21 versículos desse Salmo, ou este cântico, como queira, né? Então são 21 versículos e esse Salmo, né? Esse cântico vai falar aí, Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. O tópico primeiro, ele vai tratar aí acerca de um salmo acróstico e a oração de Davi. Salmo 25, sendo um salmo acróstico, a maioria das versões bíblicas não possui isto. Mas são versículos da Bíblia onde, encabeçando cada versículo, nós encontramos aí uma letra do alfabeto hebraico, né? Por isso que se chama acróstico. Na maioria das versões bíblicas, você não vê no Salmo 25 a questão propriamente dita dos acrósticos, ou seja, alfabeto hebraico, as iniciais, as letras do alfabeto hebraico. Eu tenho uma Bíblia aqui, que é a Bíblia King James. Ela, nesta versão, o Salmo 25 é assim: Aleph, aí é que vem, a ti, Senhor, elevo o meu ser. Bet, a ti tenho confiado. Antes de cada versículo, vem uma palavra pequenininha em hebraico ali, que é a letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vim, e aí vai. Então, encabeçando cada um dos versículos, tem uma letra do alfabeto hebraico. Isso era uma forma e uma técnica que os judaizantes usavam para se memorizar o alfabeto hebraico, que também tem o seu significado de números, é um pouco mais complicado o alfabeto hebraico, em toda a sua complexidade, em toda a sua interação, ele é um pouquinho mais complicado, mas isso vai com certeza acarretar aí uma leitura que inclusive significa nos salmos em si. A paz do Senhor, seu Enevaldo. Enevaldo, a paz do Senhor. Deus abençoe, meu querido. Então, os salmos em si, eles têm o intento não só de consolar. A gente sabe que o livro dos Salmos é um dos mais lidos da Bíblia. Há pessoas que não conhecem muitas particularidades, nem têm muita familiaridade com a Bíblia. Mas sabe o Salmo 91, sabe o Salmo 23, né, os salmos mais conhecidos. É bem certo que os salmos, eles acabaram se tornando, através do século e dos anos, a leitura mais repetida da Bíblia, ou seja, o livro que é mais acessado e mais lido pelas pessoas no seu cotidiano, por trazer muito consolo, mas também, se você for ler todos os salmos, vamos ver que cada versículo do salmo está falando de alegria, consolo, proteção contra os inimigos, vai estar falando também aí acerca de renovação, vai estar falando acerca de consolo diário, da providência de Deus, da proteção. Então os salmos vai falar de caminhar na presença de Deus, de fidelidade ao Senhor, vai falar de obediência aos mandamentos de Deus. Então os salmos não é só para consolar e para edificar, mas os salmos também, ele visa nortear, é a palavra de Deus em cânticos, né? Isso são os salmos. Outra introdução que é bom dar é que de Davi só tem mais ou menos 73 salmos, tá, irmãos? A gente pode olhar, tem 150 salmos. Então a gente vai pensar assim, poxa, são 150 salmos de Davi. Não, de Davi só são 73, tá bom? Somente 73 salmos. Tem salmos de Moisés, salmos de Coré, salmos de Jedutum, salmos de Asaf, salmo de Salomão, e alguns são desconhecidos, os autores.
tá bom? Então, de Davi, são apenas 73. E um dos salmos que Davi escreveu é o que nós estamos estudando hoje, que é o Salmo de número 25. Muito bem. Tópico primeiro, então, ele trata de um salmo acróstico e a oração de Davi. Este é um salmo onde Davi está orando, está clamando a Deus. Mas nesta oração de Davi, Davi clama, Davi pede perdão pelos seus pecados e até os pecados da mocidade. Davi, neste salmo, se humilha diante do Senhor e pede a Deus proteção contra os seus inimigos, que na época de guerra eram muitos os adversários. Contudo, Davi sabia que aquele que andava no caminho do Senhor, na vereda do Altíssimo, não pereceria, mas com certeza estaria protegido, guardado e teria a providência do Senhor todos os dias. Muito bem, um abraço aí já para o Enevaldo, para a Sandra, para a Luciene, para o Marcelo Mentor, que foi o meu mentor aqui nessa montagem aqui, para que a gente chegasse a ter essa live assim, né? Deus abençoe Marcelo, é o nosso técnico de áudio e som. Muito bem. Então, gente, o Salmo 25, ele visa isso. A gente olhando o Salmo e lendo ele rapidamente, a gente vai ter uma condição básica dele. Mas quando a gente vai para uma palavrinha que encontramos em alguns salmos, que eu sei que muitas pessoas têm dúvida também, que é acerca da palavra selá, você vê aquela S-E, né, ou E-L-A, e um acentozinho no E, tá? Selá, né? Essa palavra significa pare e pense calmamente nessas coisas. Você lê um salmo, aí tá em cima, selá, aí tu vê, o que significa selá? O que é isso? Ou seja, pare, leia novamente o versículo, medite na frase que ele está dizendo e se aprofunde meditando neste versículo. É isso que a palavra sela quer dizer. Eu sei que é a dúvida de algumas pessoas. Como tem Cântico dos Degraus, como tem masquil, né? Que é uma palavra um tanto indefinida, mesmo para os judeus por terem muitos significados, né? Para uns significa mandamento, para outros significa estatuto, né? Cântico dos Degraus, alguns atribuem aquela subida dos degraus para o templo e já estavam cantando e subindo nos degraus do templo. Isso para nós é uma lição maravilhosa, né? Quando você já pode ir adentrando ao templo do Senhor, mas já está adorando antes de entrar no templo, já está glorificando antes de entrar no templo, até porque o nosso culto não começa dentro da igreja, o nosso culto já começa em casa, o nosso culto é a nossa vida, né? Culto não é só quando você entra no templo, culto se baseia numa vida. Nós já andamos na presença de Deus cultuando ao Senhor. A sua vida andando pelas ruas é um culto, porque você está ali adorando a Deus, glorificando a Deus, você serve a Deus, você tem ações e reações e você faz tudo de um comportamento que glorifique a Deus e denote que você é um servo de Deus. Então já é um culto, não é mesmo? Muito bem, sendo um salmo acróstico, repito, a maioria das Bíblias não tem as iniciais dos versículos com as letras do alfabeto hebraico, né? Algumas versões que tem, uma das Bíblias eu tenho, que é a Bíblia King James, como já mencionei, mostrei bem aqui no início do vídeo. Vamos lá. Nós olhamos a lição de hoje, e um dos itens importantes que a gente vê no tópico primeiro, é onde dentro do tópico primeiro ele coloca assim: percebemos que Davi tinha profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo. Aí, quando a gente fala de esconderijo, a gente, claro, vai lembrar do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Muito bem, irmãos. Ou seja, Davi tinha intimidade com Deus? Sim. Davi tinha intimidade com Deus. Por isso ele sabia que aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansava. Davi sabia que as pessoas que quanto mais batalhas estiverem na vida ou atravessando momentos difíceis,
Qual é o segredo? Ir para o esconderijo do Altíssimo. Isso significa que a pessoa tem intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus é imprescindível para qualquer momento da vida. Eu sei, é bem certo que há pessoas que procuram essa intimidade quando a coisa fica estreita, quando as coisas apertam, quando vem um sofrimento maior, quando o flagelo lhe atinge, aí muitas pessoas tendem a correr para os pés do Senhor. Gente que nem orava de madrugada mais, aí, nossa, até para madrugada vai. A gente sabe que existem pessoas assim. E, por que não dizer a maioria? Mas estamos falando hoje de um homem chamado Davi, que no Cântico de número 25, ele permanecia assim. Podia estar na guerra, podia estar no esconderijo, podia estar se escondendo dos seus adversários, podia estar comendo, bebendo. Davi estava elevando a sua voz, cantando ao Senhor, salmodiando ao Senhor, exaltando ao Senhor e esperando no Senhor. É isso que o Salmo quer nos dizer. Eu acho que essa é a lição maior do Salmo hoje. Precisamos ter intimidade com Deus. Às vezes você tem uma afinidade com uma pessoa, você conta as coisas para uma pessoa, sua confidente pessoal. Mas para Deus, você não conta. Para Deus, você não fala. Para Deus, você não se derrama. Então precisamos, como diz a Bíblia, nos derramar na presença de Deus, né? É por isso que, por exemplo, Lamentações 2,19 diz: levanta-te, clama nos princípios das vigílias e derrama o teu coração como água perante a face do Senhor. Derramar o nosso coração na presença de Deus. Então, irmãos, não é só estar na igreja, é ter intimidade com Deus. Muita gente pode estar na igreja e não ter intimidade com Deus. Vamos ser até mais direto e profundo. Há pessoas que estão na igreja e não estão salvas. Parece pesado dizer isso, né? Mas é uma verdade. Não significa que você está na igreja, que você canta, que você tem alguma atividade no seu ativismo cotidiano evangélico, que você está salvo. Salvação vem da alma. Por isso que a salvação não vem de nós, é dom de Deus. E por que é dom de Deus? Porque só Deus sonda os corações. Só Deus pode ver a alma. Só Deus sabe a sinceridade que é dentro de você. Só Deus sabe se você é uma pessoa espiritual que serve a Deus como salmista no Salmo 25, com sinceridade e com verdade, ou apenas de aparência, ou apenas superficialmente, ou apenas religiosamente. Por isso que não basta só estar na igreja. É necessário ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, estar na presença de Deus, viver a graça de Deus, ter Cristo dentro de si, preenchendo a sua alma, preenchendo o seu coração, a sua mente, a sua vida. Por isso precisamos nos preocupar, não só em estar na igreja, mas ser a igreja do Deus vivo, andando em todos os lugares. Amém, irmãos? Nós, andando aqui, para o tópico número 2, nós temos uma outra conotação do comentarista, que é traições, perseguições, incompreensões, também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus. O que é isso, irmãos? 2 Timóteo 3,12, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz isso: e também aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, irmãos, você está na presença de Deus, quer ser fiel a Deus, andar com Deus, se prepare, vai haver momentos de perseguição. Quanto mais fiel você deseja ser a Deus, mais perseguições virá. Muitas pessoas, do nada, podem começar a perseguir você. Muitas pessoas, do nada, podem começar a buscar ocasião contra você. Mas isso é bíblico, então não se espante. Aí a gente vai para 1 Pedro 4, verso 12, quando Pedro diz assim: e não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse.
mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, irmãos, Pedro está nos alertando, não estranhem, a ardente prova, não estranhem perseguições, não estranhem ocasiões, não estranhem quando a coisa fica séria e quando pessoas que você menos esperavam podem talvez lhe trair, lhe perseguir, falar. Precisamos amadurecer na presença de Deus. Precisamos saber que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é a mão de Deus sobre a nossa vida e que aqueles que querem andar na presença de Deus piamente padecerão perseguições. Por isso, num momento como esse, o Salmo 25 também lhe serve de apoio de base, para que você saiba que o salmista atravessando momentos de perseguição dos seus inimigos e dos seus adversários, mas o que ele fazia? Ia para a presença de Deus, ia para o refúgio do Senhor. Ele não buscava retaliações, matar, brigar, falar. Não, Davi ia para os pés do Senhor, ia para o refúgio do Senhor. Sabe por quê? Ele sabia que Deus é quem iria pleitear a sua causa. É por isso, quando ele orava, tem até salmos de Davi que são salmos imprecatórios, né? O que é isso? São salmos onde você ora para que Deus destrua os seus inimigos. Mas Davi, na verdade, estava dizendo, Deus, me proteja contra eles, né? Aí Davi falava que eram pagãos. Há salmos que Davi diz, esses são pagãos, se alegram em ver o sangue derramado e a destruição do humilde e do sem proteção. Então Davi falava de toda obscuridade desses inimigos. Davi falava de toda a atrocidade que os seus inimigos faziam. Por isso, é muito importante a gente estar na presença de Deus e nos refugiarmos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós vemos então que ele está dizendo, traições, perseguições, incompreensões também estão presentes na caminhada. Caminho do Senhor. Você está buscando andar no caminho do Senhor? Amém. Glória a Jesus por isso. Mas saiba que você também vai padecer perseguição. Ok? Não pense que ser servo de Deus fiel vai deixar você, água de coco, canjiquinha, pudim de leite, churrasco. É só vida boa. Não. Estamos neste mundo, gente. Estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas dificuldades. O sol que vai para o justo, vai para o injusto. A chuva, quando cai, cai para o justo e cai para o injusto. Então, na hora da perseguição, na hora que você se sentir, talvez, traído, perseguido, né, como salmista, o conselho de Deus para você, vá para os pés do Senhor. Vai orar. Chore lá com Deus, na presença de Deus. Eu tenho certeza que quando você se levantar do joelho, você vai se levantar diferente. Porque você vai ter a presença de Deus e o Espírito Santo te consolando neste momento. Ainda no tópico de número 1, nós temos aí uma conotação do comentarista que eu achei muito boa e muito interessante. Está até no versículo de número 7. Eu vou até ler aqui esse versículo, Salmo 25, 7. Guarde aí, né? Ele diz, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo as tuas misericórdias, lembra-te de mim. Olha que coisa interessante, né? O salmista, no mesmo versículo, olha que ele inicia, não te lembre dos pecados da minha mocidade. Aí quando chega no final do versículo, lembra-te de mim, ó Deus, nas tuas misericórdias. Ou seja, não te lembres e lembre. Olha que conotação, parece um paradoxo, né? Parece algo contrário. Mas olha como é que ele usa a mesma sintaxe, ele usa a mesma conotação em colocações invertidas, né? Lembra-te de mim e não te lembre dos meus pecados. Davi está dizendo,
Não te lembre das minhas transgressões. Perdoa, mas lembra-te de mim para a tua bondade e para a tua mão de misericórdia. É interessante isso, essa intimidade com Deus faz você ser assim. Em você, na oração, saber colocar as palavras no sentido certo e na hora certa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é um salmo que nos dá uma luz muito grande para pessoas que vão orar e oram errado. Para pessoas que vão clamar e clamam errado. Para pessoas que vão interceder e intercedem errado. Que nas suas verbalizações de oração está orando de maneira contrária sem se aperceber. Por isso que Paulo diz que cantarei com entendimento, mas também orarei com entendimento. Para orar, irmão, não é só chegar e, ó Deus! Não, medita no que você está orando. Preste atenção nas tuas palavras de oração, né? Para que você não esteja orando ao vento, para que as tuas palavras, elas acabem não alcançando o coração de Deus. Ah, irmãos, isso Deus não vai ouvir. Ouvir, Deus ouve. Atender é que é uma outra história. Não é, gente? Porque você falar, tudo que você fala, tudo que você ora, tudo que você diz, tudo Deus vê e tudo Deus ouve. Agora, atender a oração é que é uma outra história. Aí o salmista sabe muito bem disso, é por isso que o Salmo 25, nesse cântico de oração, ele diz isso. Senhor, guarde-me a sinceridade e a tua verdade, pois tu conhece os que são sinceros. Ou seja, Deus conhece o coração. Então, na hora de orar, ore com entendimento. Preste atenção no que você está orando, para você não estar orando ao vento e numa oração que Deus vai até ouvir, mas não tem como atender. Amém? Por isso que, inclusive, também, os discípulos disseram, Senhor, nos ensina a orar. Aí ele dá o Pai Nosso, que é um padrão, não para que você repita como uma reza, mas que você tenha noção do gráfico de uma oração. Uma oração se começa exaltando a Deus, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, ou seja, começa-se a oração exaltando a Deus. A gente já começa a oração, né? Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Ai, que prova. Ei, calma, espera aí, meu filho. Dobrou o joelho, está diante de Deus? Senhor, glorificado seja o teu nome, exaltado seja a tua majestade, magnificado seja o teu nome para sempre, Senhor, tu é o meu Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, Senhor, não há Deus como tu nos céus nem na terra, tu és o verdadeiro Deus, exalte ao Senhor. Aí depois, perdoa as minhas dívidas, Senhor, perdoa as minhas falhas, pois sei que sou pecador, remido, mas sei que sou pecador. Aí depois você vai para as suas petições, para as intercessões. Tem gente que só ora por si, nunca ora por ninguém, nunca ora pela obra de Deus, nunca ora pelo pastor, nunca ora pelos obreiros, pela mocidade, pela CIB, né? A gente fala assim, mas eu dobro o joelho, eu não sei, eu não tenho o que falar. Se você dobrou o joelho com sinceridade, vai ter muita coisa para orar. Vai. Se você deixar o Espírito Santo te levando, daqui a pouco você está orando pela mocidade, está orando pela irmã tal, está orando pelo obreiro tal, está orando pela igreja. Senhor, toma esse vizinho do meu lado aqui. Ele é uma tribulação, mas salva ele, Senhor. Liberta essa vida. Se você for olhando, você tem muita coisa para orar. Vamos andar, irmãos, vamos andar, porque já são 10h28. Bom, até agora ninguém fez nenhuma pergunta, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ninguém até agora nenhuma pergunta, mas estamos aqui. Vamos lá. Tópico de número 1 ainda, e fechamos o tópico 1. Vamos para o tópico 2. O desejo é reconhecimento do salmista. Ou seja, o salmista Davi, ele declara, faze-me saber os teus caminhos, né? Olha só a petição do salmista. Senhor, me faça conhecer os teus caminhos. Ou seja, irmãos, Deus quer nos mostrar o seu caminho. Não é à toa que Jesus aparece em João 14,6 dizendo, eu sou o caminho,
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Primeira coisa é o caminho, porque sem o caminho não há verdade e também não há vida. Tem gente que quer ter vida, mas em outro caminho. Tem gente que quer a verdade, mas em outro caminho. Mas primeiro vai para o caminho do Senhor, porque nele está a verdade. E se você está no caminho certo, que é a presença de Deus, e está na verdade, que é a palavra, você tem vida e vida com abundância para sempre. Amém? Por isso que o João 14,6, você apenas, a gente olha tão superficialmente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente prega isso no ar livre, prega para o pecador. Mas medite para você também. Eu estou no caminho, eu estou na verdade, eu estou na vida. Como é que eu estou? Estou no caminho, mas cuidado, eu posso não estar na verdade. Talvez não esteja tendo vida. Precisamos ter vida. Sabe o que é vida? É intimidade com Deus e comunhão com Deus. Isso é andar na presença de Deus e ter vida. Por isso Jesus falou que daria vida e vida com abundância. Com abundância, longevidade de dias, presença de Deus onde você estiver, proteção divina onde você estiver, né? Ainda que não haja uma proteção cabal, total, completa, você pode se acidentar. Você é um ser humano, você é crente, mas você é um mero mortal. Isso não significa que você está em pecado, não, irmão. Isso pode acontecer. Você pode acontecer de dar uma topada, você pode acontecer de bater com o seu carro, de ser assaltado, né? Que nem eu estava comentando outro dia, o irmão fala assim, irmãos, quero contar um testemunho. Foi assaltado lá, eu estava no ônibus, foi assaltado da direita, da esquerda, da frente e de trás, mas eu não fui assaltado. Aí, aleluia! Amém. Agora, o dia que ele for assaltado, ele vai dizer também e querer contar que foi assaltado? Não. Mas aí que era para contar mesmo. Sabe por quê? Porque podem ter levado seu celular, podem ter levado seu dinheiro, podem ter levado até sua roupa, mas não levaram a sua vida. Deus te guardou, Deus te deu livramento de morte naquele dia, porque o que estava incorporado naquele assaltante era para matar. É por isso que tem uns aí que assalta e mata. Aí você diz, poxa, mas para que matar? O demônio incorporado nele. Pessoas que são usadas, infelizmente, pelo diabo. E você foi assaltado, talvez, meu irmão em Cristo, mas não morreu. Deus te deu livramento. Então, assaltado ou não assaltado, com perda ou sem perda, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. Deixa eu fazer uma conotação aqui, tópico 2 mais abaixo. Aqui na lição, para quem possui aí a lição e dá para acompanhar, note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos, as direções. Uma importante lição para nós em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais. Ou seja, irmãos, a oração de Davi, que foi verbalizada por ele, dizendo, Senhor, me faz conhecer os teus caminhos, denota uma importante lição para nós. Tem gente que atualmente só pede a Deus coisas materiais. Só pede a Deus carro, casa, dinheiro, porta de emprego. Né? Mas Davi, mesmo em meio a necessidades físicas e materiais, mas Davi orava, Senhor, me faz conhecer os teus caminhos. Me faz andar na tua presença. Me dá o norte. E que a tua lei, Senhor, seja a minha bússola de todos os dias. Ou seja, mesmo com necessidades materiais, mas você precisa na sua oração pedir a Deus que Ele faça você conhecer o caminho que é dele. Qual é o caminho de Deus? Qual é a vontade de Deus? Estamos vivendo o evangelho atualmente da supervalorização das coisas materiais. A supervalorização do ter. E as pessoas estão esquecendo de ser. Atualmente o evangelho, propagado pelos triunfalistas, pela teologia da prosperidade, que tem tirado toda a essência de uma igreja autêntica e verdadeira, tem trago a igreja para uma superficialidade que não conhece ou não consegue enxergar a profundidade maior que é estar na presença de Deus e de um cristianismo autêntico e de vida com abundância. Por isso,
é que, mesmo independente da situação que você esteja vivendo, está na bonança, está na fartura, ore a Deus: Senhor, me mostra o teu caminho, me faz conhecer a tua vontade, me ensina como andar na tua presença. Está no momento de necessidade também: Senhor, me ensina a andar na tua presença, me faz conhecer os teus caminhos, me mostra como eu tenho que fazer. É o tipo da oração que independe da circunstância que você esteja. Lembra do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 12? Em tudo estou instruído, tanto a ter fome, como a ter fartura, tanto a padecer necessidade, como a ter todas as coisas. Aí é que ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A presença de Deus e a graça de Deus em nós faz isso. O momento tem fartura? Aleluia! Deus, me faz conhecer os teus caminhos, me faz andar na tua vontade. O momento é de extrema necessidade material e cotidiana. Senhor, me faz conhecer os teus caminhos, me faz andar na tua presença. Porque se você, irmão, estiver na presença de Deus e na graça de Deus, você pode ter alguma necessidade, mas a providência de Deus já vai estar a caminho. Porque Deus é a nossa providência e Deus conhece a sua sinceridade e a sua verdade. Amém? Então, em tempos em que nós estamos vivenciando tanta coisa difícil, precisamos estar aí na presença do Senhor. Bom, por enquanto, nenhuma pergunta, né? Então deve estar dando para entender. Vamos aqui, irmãos. Ainda no tópico 2, número 2, diz assim: o desejo é ter intimidade com Deus. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Isso é o Salmo 25, que a gente está estudando hoje, no versículo 14. Onde ele diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. O segredo do Senhor é para os que o temem. Muito bem. Deus tem segredos para te revelar? Sim. Amós capítulo 3, versículo 7 diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, você tem a possibilidade maravilhosa de obter as revelações de Deus e obter segredos da parte de Deus. Jeremias, o profeta, diz no capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ou seja, aquele que anda no segredo de Deus, na intimidade com Deus, meu irmão e minha irmã, não fica confundido. Ele não fica confundido. Porque Deus mostra, revela, fala, anuncia. Por isso que Paulo vai dizer que os espirituais discernem bem todas as coisas e de ninguém é discernido. O espiritual, ele consegue discernir. Por quê? Está na intimidade, está na comunhão, está no segredo de Deus, está na particularidade com Deus, está no esconderijo do Altíssimo. Então, ele não fica confundido. Deus lhe dá discernimento, Deus lhe dá interpretação. Não é mesmo? Não fica confundido, não fica enganado. E de ninguém discernido, mas por que ele está fazendo dessa forma? Por que ele não faz dessa forma? Não consegue discernir. Mas lá na frente a pessoa, agora eu entendi. Agora eu entendi essa situação. O espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Muito bem, ainda no tópico 2, eu quero aqui trazer aqui uma palavra agora de consolo. Porque nesse Salmo 25, já no versículo de número 17, ele diz assim: as ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Está no versículo 17 do Salmo 25 que nós estamos estudando hoje. Olha só, irmãos. Ele está dizendo: livra-me dos meus apertos, tem se multiplicado as ânsias. Sabe o que é isso? Autocomiseração. Ai, meu Deus, e agora, Senhor? Ai, como é que vai acontecer? Ai, meu Deus, Senhor, olha isso.
Senhor, olha aquilo. Senhor, olha como é que vai ser. Olha, Deus, como é que tá. Senhor, ai meu Deus. Cuidado com a autocomiseração. Ela pode ser um indício para uma coisa que tenha cometido muitas pessoas em nossos dias, que é a depressão. Cuidado. Você pode estar a sós, mas esteja na presença de Deus. Você precisa estar atento para não ficar se autocomiserando. Você precisa, no momento que a aflição começa a lhe bater, comece a louvar ao Senhor. Comece a salmodiar ao Senhor. Puxa na cabeça aí aquele hino que você mais gosta. Comece a cantar, desafinado mesmo. Mas canta, exalte. Comece a falar com Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí comece a cantar aquele hino que você gosta. Ou seja, não permita que a autocomiseração tome conta da sua vida. Até porque tem gente que já sofre por antecipação. Sabe o que é isso, né? Gente que a coisa nem aconteceu, mas já está sofrendo aqui. Gente que sofre por antecipação, já começa a arrancar os cabelos. Mas vem cá, fulano, nem deu o decreto, nem falou ainda, nem disseram, nem definiu. Ah, mas será? E se acontecer? Pelo amor de Deus, gente. Mostre que você confia no Senhor. Mostre que você está na presença do Senhor. Não louvamos, exaltamos e bendizemos a Deus somente quando a coisa vai bem, vai tudo bem, não. Repito o versículo de 1 Pedro 4,12 aqui para você. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que o Espírito de Deus possa lhe renovar, lhe fortalecer. É bem certo que há horas que a autocomiseração, como aconteceu com Davi nesse salmo, os apertos se multiplicando, as ânsias aumentando. Eu sei que tem hora que a coisa, meu Deus, mas o Senhor está vendo, está te contemplando. E se você está aí de pé, é porque a mão de Deus tem estado sobre a sua vida. Então se alegre na presença de Deus, exalte ao Senhor. Não permita essa autocomiseração para que possa ser uma porta para que você adentre talvez a uma depressão. Então cuidado. Salmo 25 que a gente está estudando hoje, Davi também passou o seu momento. Mas depois Davi é consolado por Deus, renovado por Deus, e mesmo com as dificuldades que permaneceram, mas ele se renova e se alegra na presença de Deus. Aí eu me lembro de Abacuque, no capítulo 13, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É nesse Deus que a gente confia. Ainda que digam que está tudo ruim, gente entrando em pânico, ai meu Deus, fique tranquilo. Como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito aquele dia. O que mais? Vamos lá, Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O teu Redentor vive, não está morto. O nosso Deus é vivo, vê todas as coisas e com certeza está pronto a te abençoar. Vamos aqui, irmãos, versículo 9. O versículo 9 deste salmo também tem algo interessante, né? O versículo 9. Ele diz o seguinte: guarda os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Aí vem caminho de novo, é o salmo do caminho, né? Esse é o salmo do caminho. Neste salmo, irmãos, uma coisa maravilhosa, interessante que acontece aqui, quando ele diz que os mansos, né? Vou repetir o versículo, né? Olha lá. Guardará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Guardará os mansos e ensinará os mansos. Sabe o que significa um dos significados da palavra manso no grego? Cavalo domado.
A palavra manso, no grego, ela tem... Sabe que o grego ele tem diversificações, né? Tem, às vezes, uma palavra no grego tem 3, 4 significados. É por isso que quem vai fazer transliteração de um idioma para o outro, ou seja, escrever a Bíblia num idioma do qual não tem, ele fica pelo menos 20 anos para poder conseguir fazer isso. Porque é palavra que vem do grego para o português, ou do grego para o indiano, ou do grego para o polonês. É muito difícil. Mas vamos lá. Um dos significados dessa palavra manso, quando Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A palavra manso, um dos significados dela, sabe qual é? Cavalo domado. Ou seja, pega um cavalo selvagem, tenta domar ele. Ó, que sacrifício! Mas por fim agora ele é um cavalo domado. Um cavalo onde você pode subir, estar sobre ele, e você consegue dizer, vai de costa, vai para a direita, vai para a esquerda, está domado. Assim somos nós, na presença de Deus. Viemos do mundo como cavalos selvagens. Deus nos colocou na sua presença. E é bom ressaltar que cavalos aguentam peso. Cavalos são fortes. Cavalos correm. Não é? É Deus sobre nós, nos domando. Para. Volta. Retorna nisso aí. Vai agora para cá. Agora vai para a direita. Agora vai para a esquerda. Para. Deita. Sobe. Corre! Salta! Cavalos domados. Às vezes é colocado um peso, a gente, ai meu Deus, eu não vou aguentar. Aí Deus diz assim, eu sei até onde você pode suportar. Aí você é um cavalo domado. Tá pesado, mas você consegue caminhar. Consegue caminhar. Consegue caminhar. Daqui a pouco Deus vai, tira um pouco aquele peso, aí você sente mais alívio, é Deus renovando, é Deus te consolando. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Deus nos domando. Mansidão é isso. Você já é um cavalo domado ou você ainda é um cavalo selvagem? Fica a pergunta para você. Vamos lá, irmãos. Vamos para o tópico 3? Bom, 10h47. Ninguém fez nenhuma pergunta até agora. Vamos lá. Primeiro dia, né, irmãos? Estamos com 53 pessoas na Escola Bíblica Dominical. 53 pessoas. Muita gente talvez não tenha visto os anúncios, né? Tal, pelo site da Matriz, né, para o grupo da Secretaria da Matriz, também pelo Facebook. Alguns viram, alguns talvez estejam esquecendo, mas não é costume, né? Nessa pandemia se desvirtua o horário, a gente muda os nossos hábitos cotidianos. Mas estamos aí com 55 pessoas agora assistindo a Escola Dominical, e que Deus abençoe a cada irmão que está parando para ouvir a palavra de Deus e participar da lição da Escola Bíblica Dominical. Quem quiser fazer perguntas, ainda dá tempo de fazer perguntas, tá bom? Vamos lá. Tópico 3. No tópico 3, número 1, mais abaixo na lição, para quem tem a revista, diz assim: nos tempos atuais não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Seguem as suas próprias regras. Porém, Paulo nos ensina que nós devemos nos conformar, não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Há muitas pessoas em nossos dias, né, que são simpatizantes do Evangelho. Muitos, né, irmão? Você vai em certos trabalhos de oração, lá tem as irmãs que ora. Aí tem gente que passa aí lá, mas ele é só simpatizante. Ele não quer compromisso com Deus, ele não quer ser convertido. Ele quer receber aquele favor. Ou, como dizem, aquela bênção. Eu quero receber uma bênção. Como quem diz as pessoas de outras religiões, sabe? Que fazem procissão, andam de joelho. Aí, não, eu quero uma graça dele, eu quero uma bênção dele, eu quero um favor dele. Não. Deus não é um Deus pagão. Deus conhece os que são seus, e os seus olhos procuram os fiéis da terra. Não é? Como diz o salmista também. Então, aqui neste salmo, irmãos, e olhando
essa conotação de me ensina o seu caminho na tua verdade, Deus, não me deixe lá, me guarde, me proteja, tudo que está no Salmo 25, e o salmista pedindo o caminho do Senhor, vai nos mostrar que nós não podemos ser só simpatizantes do Evangelho, né? E nem frequentadores de culto. Tem gente que você fala assim, irmão, dá para o irmão ajudar a gente aqui? Dá para o irmão fazer... Irmão, não, para mim não dá não, irmão. O meu negócio é só estar sentado e assistir o culto, aleluia. Frequentadores de culto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Existe dom do banco? Não. Mas Paulo disse a Timóteo, desperte o dom que há em ti. Sabe o que Deus está dizendo? Que todos nós temos um dom. Cada um de nós recebeu algum talento, algum dom, alguma dádiva de Deus para fazer a sua obra. Ah, irmão, já me frustrei muito com esse negócio de igreja. Já me frustrei muito, fiquei chateado. Irmão, esses irmãos, misericórdia. Então, quer dizer que as outras pessoas vão fazer com que você pare de fazer a obra do Deus que te salvou? É isso, então? Significa que essas pessoas estão conseguindo fazer com que você não faça mais a obra do Deus que te salvou. Aí vai a pergunta: quem te salvou? As pessoas ou Deus? Quem escreveu o seu nome no livro da vida? As pessoas ou Cristo? Foi Cristo que morreu por nós. Por isso Paulo disse, me gasto e me deixarei gastar. Por isso que Paulo disse que ainda que passando tribulações e adversidades, eu sei quem eu tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você pensa que Paulo não passou por isso? O próprio Cristo não passou por isso? Porém, Deus guardou e preservou. Não se deixe abater pelos outros. Fique firme na presença de Deus e faça a obra que Deus te chamou para fazer. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. E Tiago vai dizer, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé e as minhas obras. Fé sem obras, Tiago diz, é morta. Então a tua justificativa é antibíblica, é desconexa com a palavra de Deus. Flagelos, tribulações, perseguições, talvez aí um trauma, talvez aí uma decepção, pode acontecer. Isso também faz parte do Evangelho. Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, quando ele fala do seu relatório, ele coloca uma noite, um dia no abismo, açoitado com vara, 5 quarentenas de açoite, viagens, naufrágios, falsos irmãos, está tudo lá, gente. Está tudo na Bíblia. Então não é só ter fé, tem que ter fé e tem que ter obras. Deus te chamou para alguma coisa, meu irmão. Não é hora de parar, não é hora de puxar freio de mão, não é hora de dizer tô fora. Não deixe que as pessoas tirem a comunhão que você tem com Deus através das obras. Repito como disse o Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé e as minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Vamos lá. Muito bem. Ainda no tópico de número 3, ele vai falar do caminho da graça, né? E nesse tópico, onde ele ressalta muito bem, como já li agora há pouco, que há muitos simpatizantes do Evangelho e frequentadores de culto, mas o coração não é convertido, eles seguem suas próprias regras. E quem vai para a presença de Deus, irmão, não pode seguir sua própria regra. É por isso que existe uma matéria teológica chamada soteriologia. E uma das bases principais dessa matéria teológica é ter Deus não só como Salvador, mas também como Senhor. Tem gente que tem Deus só como Salvador. Ah, Jesus me salvou, estou na paz de Deus, aleluia, eu tomo ceia. E eu canto, eu prego, eu toco instrumento, eu falo em língua estranha, eu rodo no manto. Né? Tem gente, pá. Mas, meu irmão, pode aí essa pessoa fazer tudo isso, ter Jesus como Salvador e fazer essas coisas, e não ter Jesus como Senhor.
Ter Jesus como Salvador é uma coisa, ter Jesus como Senhor é outra. E nós precisamos ter Jesus como Salvador e também como Senhor. Sabe o que significa isso? Eu creio em Deus, Deus me salvou e eu agora sou submisso a Cristo. Eu agora obedeço a Cristo. Estou na presença de Cristo. O meu Deus é Cristo. É isso. É andar na presença de Deus em Cristo. É isso que precisamos ter, a palavra de Deus em nós, entranhada, implantada, para que possamos produzir frutos. A semente do evangelho entrou. O que vai acontecer agora? Nós vamos ter aí como uma árvore, dando frutos na presença de Deus. E Deus, de vez em quando, poda a árvore, poda o galho, vai podando para que dê mais fruto ainda. Esse texto agora está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 em diante. É um texto muito lindo. Muito bem. Então, pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, esse terceiro tópico vai dar um alerta muito grande para a gente. Tem pessoa que é simpatizante. Ele vai na nossa igreja, ele vai no culto. Ele está sempre aí. Mas ele não é convertido. O coração dele não quer Deus. Ele está querendo uma bênção só. E a gente vai ver também que quem está verdadeiramente na presença de Deus tem essas características todas que a gente mencionou aqui hoje, nessa aula de Escola Bíblica Dominical. É manso, é cavalo domado, né? São pessoas que buscam na sua oração clamar a Deus e pedir que Deus possa lhe mostrar o seu caminho. Deus, me mostra o teu caminho, mostra a tua verdade, me mostra o que tu quer de mim. Lê a palavra e pede direção ao Senhor. Né? Não pode se autocomiserar, mas tem que se confortar derramando-se na presença de Deus. Crer com todo o seu coração que a providência do Senhor é certa nos momentos mais difíceis da vida. E às vezes, Deus até permite um momento difícil para que a gente possa buscar mais a Deus, orar mais, né? E estar na presença do nosso Deus, voltar para o caminho, porque tem gente que está na igreja, mas está fora do caminho. Então, às vezes, as coisas acontecem, Deus permite certas coisas, para que a pessoa possa voltar pro caminho do Senhor, mesmo estando na igreja. Por isso que não significa, estou na igreja, estou salvo. Estou na igreja, estou no céu. Não, meu irmão. Muitos são chamados, poucos escolhidos, e nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e pelos seus frutos os conhecereis. Pronto, botei logo 3 referências bíblicas direto. Não é? Para que a gente possa, então, pensar e reavaliar o cristianismo que a gente está vivendo. Para que a graça de Deus possa superabundar em nosso coração e o poder do nosso Deus possa estar em nós verdadeiramente para qualquer situação da nossa vida. Salvação não vem de nós, é dom de Deus. Agora, sendo dom de Deus a salvação, como é que agora eu mostro que eu tenho fé e que eu sirvo a Deus? Fazendo a sua obra. Fazendo a sua obra. Compromisso. Compromisso. Tem pessoas, eu fico vendo às vezes, né? Pessoas que querem isso, querem aquilo, mas não são presentes, não têm compromisso. Pessoas que vêm a cultos quando querem. Fazem, na verdade, da igreja, às vezes, casa de veraneio. Vai no dia que quer, e vai no domingo que quer, vai no culto que quiser. Sabe? Não há um compromisso como membro de uma igreja de estar ali. Sabendo nós, é claro, como preguei até na primeira live que nós fizemos em nosso templo da Assembleia de Deus no Batã, em Realengo, né? Nosso pastor presidente João Batista Neto, aquela primeira live, primeiro culto de domingo online, como preguei ali. Momento, quem sabe, da pandemia que estamos vivendo, para poder refletir um pouco mais dentro da nossa casa, parar para pensar um pouco mais. A gente anda tão na correria para lá e para cá, né? O capitalismo selvagem, avassalador, a teologia da prosperidade que vai junto, o triunfalismo superficial que envolve a igreja atualmente. E às vezes Deus diz, não, eu vou permitir para dar um freio aí. Para! Pensa. Evangelho é isso? Vida com Deus é isso?
Deus é a pessoa principal na sua vida ou ele é só um ator coadjuvante? Quem é o ator principal aí, irmãos? É você? Você é o ator principal, você cria sua regra. Aleluia, eu faço o que eu quero. Deus é fiel, mas eu é que comando. Não, meu irmão. Isso não é evangelho, não. Às vezes Deus é só ou saiu de ator principal da sua vida para coadjuvante, né? Ou aquele garçom que quando eu preciso eu peço alguma coisa. Bom, Deus, estou numa necessidade, Deus, envia para mim isso. Caminho de Deus eu não quero, regra de Deus eu não quero, palavra de Deus eu não quero, obediência eu não quero, submissão eu não quero, mas quero que Deus seja o meu garçom. Deus me dá isso, me envia aquilo, me dá isso agora, me dá isso agora e me envia isso também. Deus não é garçom e Deus não é coadjuvante. Deus é o ator principal na nossa vida. Nós somos garçons na presença de Deus. Não é Deus que é o nosso garçom. Nós é que servimos a Deus. Não é Deus que nos serve. Deus é a nossa providência, sim. Deus cuida de nós, sim. Deus nos protege, sim. Mas Ele é Senhor. E nós, servos. Subservientes a Deus. Submetidos à vontade divina. Não tem Deus somente como Senhor, como Salvador, melhor dizendo, mas como Senhor. Tenha Deus como Salvador e como Senhor da sua vida. Aí sim, você verá o poder de Deus, providência de Deus poderosíssima, e você vai então ter experiências mais profundas na presença de Deus. Ok? Bom, irmãos, 11 horas, 1 minuto. Estamos aí então encerrando a nossa escola bíblica dominical. Bom, hoje não tivemos nenhuma pergunta, né? Estamos aí com 50 e poucas pessoas que estão participando, vendo, assistindo, né, Escola Bíblica Dominical, o comentário da lição, e comentamos aí algumas partes importantes da lição de hoje, baseado hoje no Salmo de número 25. Medite no Salmo 25, faça um cela nele, leia de novo, leia um versículo, medite em cada frase do versículo, se aprofunde no Salmo, medite nele, e o Espírito Santo também vai lhe descortinar coisas maravilhosas na sua presença e na sua graça. Então, fechando a nossa escola bíblica dominical de hoje, né, eu quero fazer o seguinte comentário. Deus sabia da fragilidade de Davi? Sabia. Deus sabia da limitação de Davi? Sabia. Agora, mesmo com a minha fragilidade e mesmo com as nossas limitações, precisamos saber discernir o bem do mal, o que é certo e o que é errado. Você precisa ter discernimento, mesmo estando em fragilidade ou tendo muitas limitações. Cuidado para você não ir concordando com erros, ou até participando de erros e de decisões erradas. Cuidado. Que você possa fazer o discernimento, para que você se mantenha com o seu coração firme na presença de Deus e na graça de Deus. Que o Salmo 25 de hoje, ele possa, de uma maneira poderosa, renovar as nossas forças, consolar o nosso coração, mudar o nosso tipo de oração, né? Para que a graça de Deus esteja em primeiro lugar e que Deus possa ser o ator principal na sua vida e você se deixe ser um cavalo domado pelo Deus eterno e poderoso. Por isso que andar na presença de Deus é o caminho. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Deus possa superabundar em nossos corações. Hoje foi a nossa primeira escola bíblica dominical, online, assim, com essa live. E domingo que vem, nós estaremos aqui a partir das 10 da manhã. Então, os irmãos, participem, os irmãos que não chegaram ao seu conhecimento. Nós estamos tendo a nossa escola bíblica dominical e o comentário da escola de 10 às 11 da manhã, né? Até agora não tivemos nenhuma pergunta, mas as pessoas podem participar, interagir com a gente, fazendo as perguntas. A gente vê as perguntas aqui na lateral e a gente vai respondendo na medida do possível, né?
É claro, a gente não sabe tudo, mas o que tiver ao nosso alcance vai por aí ajudar os nossos irmãos. Amém? Então aí quero mandar aqui, pelo menos para as pessoas que mencionaram estar aqui bem online com a gente, mandar um abraço aí para o Enevaldo, né? Grande Enevaldo, né? Mandar um abraço para a Sandra, para a Luciene, para o Marcelo, essas pessoas que estiveram conosco aqui durante esses momentos, né? Peraí, gente, agora que eu tô vendo, tem mais gente aqui. Tem a Márcia do Sebastião, Cristina Fernandes, dizendo que isso é maravilhoso. Eu baixei, gente, a experiência, me perdoe, né? Nício do Jorge, Adriana, Luciene, chamando a Sulamita para vir para a aula. Muito bom, Luciene, muito bom, né? Quem mais? Roberto Siqueira, né? Paz, meu irmão. Cristina Fernandes, glorificando a Deus. Cíntia Lima. A irmã Cristina Fernandes foi uma das que falou, pô, pastor, tem que fazer a aula, a gente está sentindo saudade. Como outras pessoas, ela também foi uma, né? Luciane mandou aqui, essa foi boa. Tá bom. João Marcos, cheguei, meu povo, graças a Deus, maravilha. Né? Drica Santos também, aqui glorificando a Deus. Roberto Siqueira, mais um glória. Início do Jorge, gostando da palavra. Raquel Ariane, ô glória, né? Raquel, bênção. Cristina Fernandes, mais uma. Tem frio na boca. né? Marcelo Mentor, misericórdia. Misericórdia mesmo, Marcelo, pra gente. Só misericórdia. Carla Regina, a Zenaide, Naide, Deus abençoe, Naide, Ribamar, da nossa congregação lá em Santíssimo, né? E a gente aproveita e mandar um abraço aí para todos os nossos dirigentes das congregações, que inclusive, gente, pessoal também de Minas Gerais, né? Pastor Marcelo, Pastor Ronaldo, né? O pessoal pode interagir aqui fazendo perguntas também, né? Fazer perguntas também com a gente. Tá? Interagindo. Pode deixar que agora eu vou estar aqui falando e vou estar aqui olhando os comentários, porque se houver pergunta, se eu estou passando, gente, para ver se não teve alguma pergunta, eu passei direto. Início do Jorge, como Deus nos ama, Ele cuida de nós, é verdade. Isso, Cláudio Carvalho dando tema, isso aí. Marcelo Mentor, amém. Foi ótimo. Muito comentário, tinha bastante gente participando, né? Vamos lá. Irmã Lourdes, manda um abraço, Luiz Cláudio. Um abraço para o Luiz Cláudio, um abraço para a irmã Lourdes da Itaporanga, né? Serva de Deus, oh, bênção. Gosto muito da irmã Lourdes, né? Luciana, amém. Ana Maria, minha irmã carnal, irmã duas vezes, irmã carnal, irmã em Cristo, né? Da Assembleia de Deus, Rei da Glória, pastor Gilson, também aqui com a gente, o Ribamar, glória a Deus. Eu acho que acabou. Bastante gente participando, tá? Pode deixar que domingo que vem, não teve nenhuma pergunta, mas domingo que vem a gente vai estar aqui puxando, caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta, a gente já vê a pergunta, já responde, e pode interagir, fazer essa escola dominical, onde todos participem, todos juntos, tá bom? Mais um grande abraço a todos os irmãos e continue orando por nós, para que ao abrir da nossa boca seja nos dada a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar. Grande Deus, que a tua palavra possa ter alcançado a cada um dos nossos corações e que a mesma, Deus, possa produzir frutos a cada um que está nesse momento assistindo essa live, que a tua bênção possa alcançar cada um deles, que a tua graça possa invadir agora a presença de cada lar agora. Senhor, que tu possa realizar através desta live, aleluia, curas, que tu possa curar agora, repreender o mal agora, curar agora quem está enfermo, renovar agora quem precisa de ânimo, tirar da autocomiseração aqueles que estão sendo afligidos e que estão, ó Deus, talvez se atrofiando, que tu possa renovar nesta manhã. Ó Deus, que tu possa dar ânimo, dar graça, dar alegria, invade os lares com alegria da tua salvação, com cura, com renovo, com a tua graça.
e que tu possa, Deus, continuar nos abençoando em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, à noite, a partir das 19 horas, tem o nosso culto online. Nosso pastor presidente João Batista Neto estará, estará lá no nosso templo, né? São poucas pessoas, somente quem participa direto do culto. É um cuidado, né? Pode ficar tranquilo, álcool gel está na porta, distanciamento, tudo sendo feito dentro das regras devidas, né? Mas o curso é lá com pouquíssimas pessoas, tá? E o Marcelo está pedindo para me lembrar aqui, verdade. A live vai ficar salva no perfil da igreja. Aí quem não pegou o início, pode ver depois completamente, tá bom? Muito bom, Marcelo. Esse é um abençoado, esse Marcelo, tá bom? Então, quem não pegou o início, ou até que não teve como, fazendo uma outra coisa, não teve como para participar, ok? Então vai ficar salvo no perfil da igreja, aqui, a Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor seja com todos nós. Amém.